Como permanecer firme nos dias sombrios e no tempo da perseguição? Você é a última linha de defesa, a última ponta de resistência ao sistema. Mas eu não quero com esse vídeo colocar um peso de responsabilidade nos seus ombros. Pelo contrário, eu quero te fortalecer através da palavra de Deus, a fim de que você possa estar firme, resistindo e sendo luz para esse mundo. Talvez você já fez a seguinte pergunta: como eu consigo vencer isso tudo? Como que eu consigo estar firme nesse tempo de escuridão? Como que eu consigo falar para o outro, convencer amigos e parentes da verdade? A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir as Escrituras. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Paulo estava dando orientações sobre o tempo do fim, sobre a cronologia do fim, falando sobre a apostasia, sobre a iniquidade, o tempo da adversidade, o tempo de perseguição. Paulo estava preparando aquela igreja e, no sentido de prepará-los, assim também eu quero usar o texto paulino para preparar você, te ajudar nesse tempo de preparação. E Paulo dá algumas palavras que são ferramentas poderosas para a gente nesse vídeo tão especial de hoje. Preste atenção, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre agradecer a Deus por vocês, irmãos amados no Senhor, porque Deus os escolheu como primícias a serem salvas pela santificação pelo Espírito e pela fé na verdade. Nesse tempo em que está estreitando para a igreja, para os cristãos conservadores, aqueles que amam a liberdade e amam a verdade, eu quero te dar 5 conselhos fundamentais, contidos na orientação de Paulo sobre o fim dos tempos. Você vai terminar esse vídeo com estratégias poderosas para saltar essas muralhas. Ponto 1. Paulo lembra que eles são amados. Paulo está falando para uma igreja amada, para filhos amados. O ponto de partida para quem quer resistir no tempo da adversidade, no tempo do fim, é saber que é amado. Deus ama você e Ele separou você. Isso é muito especial porque imagina se você vai selecionar os jogadores do seu time. Eu duvido você selecionar os piores, porque você quer vencer. A nossa ótica, a nossa visão, o nosso padrão de escolha é pelas habilidades. Imagina o que Jesus fez ao escolher seus discípulos. Eu e você faríamos assim: eu escolho o melhor ponta direita, o melhor zagueiro, o melhor meio de campo, e por aí vai. Nós vamos separando os melhores, porque somos competitivos e queremos vencer. Jesus, quando separou os seus discípulos, Ele escolheu porque amava aqueles discípulos e os separou. A primeira coisa para você vencer nesse tempo difícil é parar de olhar para as suas falhas, para os seus erros e aceitar que você é amado e o amor que Ele tem por você é incondicional. Isso não significa que você deve permanecer no erro ou permanecer alimentando-se de suas próprias falhas. Não, pelo fato de saber que é amado, eu quero caminhar na direção desse amor. E a cada dia eu vou melhorando um pouco mais, porque Ele me ama a tal ponto de me constranger. E eu quero a cada dia ser um pouco melhor. Eu quero aceitar o amor dEle na minha vida, mas a cada dia eu quero melhorar mais e mais. O primeiro ponto é: aceite que Ele te ama. Esse é o ponto de partida de Paulo, preparando as pessoas para o tempo do fim e preparando você. Aceite que Ele te ama. E a prova de que Deus te ama demais é que, mesmo sabendo das suas falhas, que você chuta mal diante do gol vazio, ainda assim Ele escolheu você. É porque Ele te ama. Você está no time dEle. 2, está ligado ao primeiro: você é escolhido. Paulo fala para a igreja: muito amados, e que foram escolhidos. Você foi escolhido por Deus. Lembra do texto precioso do evangelista João, capítulo 15, versículo 16? Jesus, olhando para os seus discípulos, sabendo da dificuldade que eles tinham em se aceitar, em aceitar o chamado, em aceitar a escolha, Jesus olha para eles e diz: não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu que escolhi a vocês antes de tudo e vos designei para que vocês possam ir e que vocês possam dar frutos, a fim de tudo que vocês pedirem a meu Pai, crendo em meu nome, vocês possam receber. O que Jesus está dizendo: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E qual é o sinal de alguém que foi escolhido pelo Altíssimo? É o desejo, é a vontade de caminhar na verdade. Se você quer caminhar na verdade, este é o sinal de que você foi escolhido por Ele. Terceiro ponto: vocês foram salvos. Paulo dá mais essa dica, mais esse conselho aos salvos. Você foi salvo. Enquanto o mundo caminha para um aprisionamento em nome de uma pseudo-liberdade, você pode bater no peito e dizer: Deus me livrou disso tudo. Eu estou salvo. Quarto,
você foi santificado. Paulo diz nesse versículo, aos que foram santificados pelo Senhor. Quando eu falo em santificação, talvez alguém aí do outro lado já está falando assim, santificação, isso aí é algo que eu não tenho, ou é algo que eu preciso muito. As pessoas pensam em santificação como algo muito distante. Quando a gente fala em santificação, nós falamos em duas maneiras, feito santo e separado. Para te exemplificar e te ajudar a entender de que você é santificado, de que você está separado, é quando Jesus foi ser batizado por João Batista, o seu primo. João, quando viu Jesus se aproximando, João teve um choque, um impacto, porque João estava batizando os pecadores. João estava batizando o batismo de arrependimento para a justificação. Então são pessoas que reconhecem a sua sujeira, o seu distanciamento de Deus, o seu pecado. Então descem as águas num sinal de arrependimento, de rejeitar a vida pregressa, a vida antiga, né? E nascer de novo. Jesus se aproxima dele. João Batista diz, não, quem sou eu para batizar você? Eu que tenho que ser batizado por você e você vem até mim. Jesus diz assim, para exemplificar esse nosso quarto ponto de estratégias para vencer o tempo difícil, o tempo de escuridão e vencer a perseguição. Jesus diz, João, me batiza para que se cumpra toda a justiça. O que Jesus está dizendo? Como assim se cumprir a justiça? Se ele não tinha pecado, se ele não precisava ser justificado. Ele era puro, verdadeiro, não conheceu o pecado, só precisa de batismo. Quem precisa se arrepender? O que Jesus estava fazendo? Jesus estava cumprindo o que eu te ensinei sobre santificação. Feito santo ou separado. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava assumindo o seu pecado, assumindo o meu pecado. Jesus estava assumindo a nossa separação do eterno, do Pai. Quando Jesus desce às águas, ele fez você separado, ele justificou você, ele santificou você. Agora a gente continua no processo, porque o propósito está diante de nós. Saiba que você já está justificado, está perdoado, santificado, feito santo. Onde? Na verdade. E a verdade é Jesus, ela te guia. Quinto e último ponto, crer. Essa é a parte fundamental, é a estrutura nevrálgica, é a coluna central da nossa jornada hoje. É o nosso último ponto, crer, acreditar, ter fé. Essa foi a força motriz dos discípulos de Jesus no tempo de perseguição. Aqueles que eram cerrados ao meio, aqueles que eram queimados vivos, entregues aos leões, aqueles que foram espetáculo público, eles resistiram ao tempo da adversidade, da perseguição, ao tempo de trevas, porque eles acreditavam, eles tinham fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra de Atos capítulo 16, versículo 31? Crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Acreditar, crer, ter fé. Para você resistir ao tempo difícil, você precisa acreditar. Essa autoridade que vinha de Deus deu aos discípulos de Jesus enquanto eles sofriam, enquanto eles atravessavam. Sabe, eu lembro de um lugar muito específico nas geografias, parte da geografia do Antigo Testamento, que é o Vale de Cedron. Davi, por exemplo, o grande rei Davi, quando ele foi traído pelo seu filho Absalão, e eles invadiram o lugar onde Davi estava, Davi pegou as suas esposas, pegou os seus filhos, pegou a parte dos seus criados e fugiu dali. E Davi atravessou um lugar silencioso, lugar de dor, lugar onde a gente passa quieto, chamado Vale de Cedron. Jesus, antes de ser conduzido para a conclusão do seu propósito, ele também atravessou o Vale de Cedron. Ficava muito próximo ao Jardim do Getsêmani. Era um lugar onde historicamente as pessoas passavam em silêncio. Mas uma coisa interessante, assim como Davi passou transitoriamente por Cedron, Jesus passou também pelo Vale silencioso, Vale escuro de Cedron, caminhando para o seu propósito, que era morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia. Entenda, você pode estar passando por Cedron, um lugar transitório, mas o que faz você transitar, passar, estar em um momento por Cedron é a fé, é a certeza de que você é amado, escolhido, santificado, você foi salvo e você acredita que Ele está com você. Para eu concluir, eu quero cantar uma canção com você agora. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu
respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir.